De repente, mais do que de repente, aquele cãozinho que sempre foi dócil, guti-guti, apresenta algum tipo de comportamento agressivo e os donos não sabem como lidar com a situação. Em casos extremos, precisamos, inclusive, às vezes a gente precisa de ter uma noção mesmo daquilo que deve ser feito, porque você acaba presenciando alguns ataques a crianças ou a adultos, fatalidades ou não, será? E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo o especialista em comportamento canino, Humberto Araújo. Muito bom dia, Humberto. Humberto não veio só, ele está acompanhadíssimo aqui. Humberto, apresenta pra gente suas duas companheiras. Bom dia. Bom dia. Essa aqui do meu lado direito é a Sweet. Sweet? Sweet, uma doçura. Essa menina aqui. Não, eu tô sentindo que ela é uma doçura mesmo. É, ela é uma doçura e é da raça Bernese, pro pessoal que não conhece, tá? Essa aqui embaixo é a Cici, é da raça Lhasa Apso. Olha lá, aqui. ela fica o tempo inteiro assim. É carinho 24 horas. É o que ela mais gosta, é carinho. Sweet. Sweet. E a Cici? E a Cici é na dela, a Cici é mais tranquila. Uau, e me conta, vamos falar um pouquinho sobre comportamento, o comportamento canino. Tem alguma semelhança ao comportamento humano? O que você observaria de semelhanças que o comportamento canino teria com relação ao comportamento humano? Olha, primeiro que o comportamento canino, ele é determinado pelo comportamento do ser humano. Então, quando um dono que é mais agressivo, mais rude, acaba que o cachorro, ele passa a ser assim também? Ele assimila aquela personalidade do dono. Tanto que a gente até fala que o cachorro é espelho do dono. Como se fosse uma criança mesmo? É como se fosse uma criança. Então, se você leva um cachorrinho para casa, um filhote, e começa a ensiná-lo da maneira correta desde pequeno, quando ele se tornar um adulto, vai se tornar um cachorro exemplar. Já são adultas? Já são adultas, já são senhoras também. Ah, meu Deus, qual que é a idade dela? A Sweet, 10 anos. E a Cici é a mais velhinha, vai fazer aniversário semana que vem, vai fazer 13 anos. Ah, meu Deus, eu dou conta. E elas chegaram para você cedo, pequenas? A Cici foi a primeira. A Cici, eu conheci ela com 15 dias de vida. Um bebezinho. Certo. Né? E eu comecei a acompanhar o crescimento dela desde essa fase. Ela ainda estava no canil. Certo. E depois que ela foi liberada, no caso desmamada pela mãe, é que eu pude levar para casa. Aí eu comecei os ensinamentos domésticos. Então dá umas dicas de ensinamentos domésticos. Claro. No caso da Cici, você pegou com 15 dias. Eu tô meio que comparando, assim, às vezes com uma pessoa que adota uma criança, que pega. Quando você pega no início e depois vão ver o caso da Sweet, ou você pega um cachorro que já tem muitos anos, que já tem um tipo de comportamento, eu quero que você nos ensine. Porque a gente tem muita gente hoje, os animais, né, em casa, têm tido um espaço maior. Com certeza. Foi feito até uma pesquisa, tem pessoas, aí eu já discordo um pouco, que têm preferido ter bichos até ter filhos. Eu acho que o importante é você ter os dois, né? Uma coisa não substitui a outra. Não. Mas você E são coisas boas do mesmo jeito. Isso. Né? Mas só acrescenta. Tem sido uma realidade, né, Humberto? É verdade. As pessoas têm desejado ter os animais domésticos em casa. Então, explica como que você, por exemplo, foi ensinando a Cici. Para as pessoas irem aprendendo aí e ensinando da maneira correta desde pequenininho. Pois é. A Cici, como eu te falei, ela vai fazer 13 anos. Isso. E ela é a responsável pela minha mudança de profissão. Olha. Então é uma coisa que muita gente não sabe. Conta então tudo. Eu comecei a me interessar pelos cães há 13 anos atrás, quando eu ganhei a Cici de presente. Né? E resolvi comprar um livro para aprender como é que é o comportamento de um cão, como é que a gente faz para educar, porque eu não sabia nada sobre cachorro. Certo. E eu comecei a colocar aquilo em prática, daquilo que eu li, e eu vi que funcionava. Eu comecei a tomar amor pela coisa, a ponto assim de mudar
de profissão radicalmente. Você trabalhava com o quê? Eu era radialista. Bem que eu observei que o timbre da voz, ele é muito bom mesmo, realmente. Mas eu não imaginei que você era um radialista. Pois é. Antes eu me comunicava com os seres humanos pelas ondas do rádio. Isso. Né? E agora eu me comunico com os cães. E ensina pra gente como você deve ensinar um cãozinho. Peraí, só uma pergunta antes. E a suíte, você pegou ela com quanto tempo? A suíte, ela veio com 50 dias. 50 dias, mas 50 veio dias. pequena, né? Pequena assim. Eu falo assim, mas no histórico pequena. dela, seria... A idade certa para você trazer o cachorro para casa, a partir de 45 dias. Entendi. Eu pergunto por quê. É mais difícil quando você pega um cachorro que já tem um costume, um hábito, como reeducar um cachorro? Olha para você ver, com relação à adoção, vou te dar um exemplo. Tá. As pessoas às vezes optam por adotar filhotes, tá? O filhote, quando você adota ou quando você leva um filhote para casa, você tem a chance de educá-lo da maneira correta desde o início. Você não tem que corrigir problemas de comportamento. O cachorro adulto, quando você adota, é interessante pelo seguinte, você já sabe como que é a personalidade daquele cachorro, ela já está formada. Não que você não possa mudar aquilo, você consegue mudar o comportamento de um cachorro com qualquer idade. Um cachorro com 1 ano, 5 anos, 10 anos, você consegue mudar o comportamento deles. Então, o adulto, você já sabe como é que é a personalidade dele, ela já está formada. E o filhote, você vai moldar o comportamento dele para aquilo que você quer. Entendi. E eu te pergunto, Humberto, por que a gente ouve tantas histórias de cachorros dóceis atacando pessoas? Pois é, com relação à agressividade, existem 3 tipos de agressividade. Vamos começar pelo seguinte, o que influencia a agressividade? O ambiente, a genética, os cães eles herdam isso dos pais, se os pais forem agressivos, isso vai ser herdado dos pais. O ambiente seria o quê? O ambiente seria o trato do ser humano com o animal. Se o ambiente também é mais agitado, por exemplo, o local onde ele dorme é um ambiente mais agitado, muito barulho, isso também afeta? Não, isso não tem nada a ver. O que tem a ver é a forma de educar. É a forma de educar. Hoje, você educa um cachorro sem dar bronca, sem você xingar o cachorro, usando de reforço positivo. Você recompensa as atitudes corretas, o cachorro faz aquilo que você quer, você recompensa. Como que você falaria? Me dá um exemplo. Mas o timbre da voz faz sentido? Faz. Não, tá errado. Como que é? Como que seria? Os cães, eles fazem uma linguagem corporal do ser humano. Então, Tá dando a mão? Tá dando a pata aqui. Meu Deus. Pata. Aí. Pegando eu dou você a pata. do Me deixa eu falar, Suíte. Ela gosta, né, de dar a pata o tempo inteiro. Ela gosta. Se você der atenção pra ela, você tá perdido. Ah, é? Ela não vai te largar mais. Gente, eu dou conta. Olha, eu tenho até um pouco de medo de bicho, mas a Suíte eu não fiquei, não. A Suíte, ela é muito dócil. A Suíte tem esse dom de aproximar as pessoas. Ela tem. Ela é muito legal. Mas conta pra gente como que você corrigiria, como que seria? Pois é, você estava falando com relação ao tom de voz. Isso. E eu te falando sobre a linguagem corporal que os cães fazem da gente. Certo. Então, se você está bem, você está sorrindo, você elogia, um elogio é um sorriso. Certo. Ela capta aquilo, os cães captam aquilo. Agora, se a sua feição muda, se você ficou zangada com algum comportamento do cachorro, a tendência é você mudar as suas feições. Certo. Ele consegue identificar aquilo e percebe que a coisa nele não está boa. Né? Ele fica atento. Fica atento, eles prestam atenção na gente o tempo todo. Então, e outra coisa, a energia. Se a sua energia é calma, se você está com uma energia boa, eles vão absorver essa energia sua. Se você está agitada, se você está zangada, irritada com alguma coisa, a energia não é boa. A tendência é os cães perceberem isso. Entendi. E aí eu pergunto, você falou que o ambiente pode mudar. O ambiente. Fazer com que ele fique agressivo, um cão dócil. Pessoas que ensinam na base da agressividade. Acham que para corrigir um comportamento,
você tem que agredir aquele cachorro, você tem que bater nesse cachorro, colocar o cachorro de castigo, prender esse cachorro numa corrente. Então, esse tipo de coisa gera agressividade nos cães. Outra coisa que gera agressividade... A genética mesmo, A genética dos pais, eles herdam isso dos pais. E os cães também, eles têm uma agressividade por dominância. O que é isso? Eu vou te dar um exemplo. Você leva um cachorro para casa, se você não estabelece uma hierarquia com ele de que você manda e ele tem que te obedecer, ele vai assumir essa posição. Então, uma coisa comum, se você põe um cachorro em cima de uma cama, em cima de um sofá, e vai tirá-lo de lá e ele não quer sair, ele rosna para você. Isso. É o primeiro indício de agressividade. Segundo indício, ele usa das mordidas para quê? Para se impor. Isso é uma dominância. Um brinquedo. Se o cachorro é possessivo com um brinquedo e você tenta tomar aquele brinquedo dele, ele vai te morder porque ele não quer perder o brinquedo para você. Então, isso é agressividade. Tem que colocar limites para ele? Tem que colocar limites. Os cães, eles vivem de hierarquia. Eles precisam que alguém os lidere da forma calma e tranquila. É verdade que o cão escolhe o seu dono? Ou isso é mito? Eu já ouvi falar, tipo, às vezes tem várias pessoas numa casa, eles elegem aquele que é o dono. Elege uma pessoa e não tem uma explicação científica para isso. Mas é fato? É fato. Um exemplo de uma raça, Akita. Akita, a gente diz que é o cachorro de um dono só. Ele elege uma pessoa, ele só vai obedecer àquela pessoa e a mais ninguém. Olha, a gente tem até algumas imagens de ataque de cães. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas imagens que estão passando ali no vídeo. Só que tá dando para ele conseguir, ele não tá conseguindo assistir, gente, senão não tem como ele comentar. Tá dando para você? Mas... Tá. Dá para passar novamente essa imagem? Para a gente conseguir assistir. Agora nós vamos conseguir assistir para o Humberto poder explicar. Ok. Tá, ali é um posto de gasolina e a pessoa está sendo atacada por vários cães. O que acontece? Existe o treinamento para cães de guarda que o ideal é que esse cão não ataque a pessoa e que ele intimide a pessoa e alerte os donos com latidos de que alguma coisa não está legal ali naquele ambiente. Sim. Tá? Esse seria o treinamento certo para cães de guarda. Porque o cão de guarda, geralmente os machos, eles são territorialistas, então eles defendem o território. E as fêmeas, elas procuram defender os donos. Então, esse negócio de agressividade são ali cães... parecia que eram cães soltos. Estavam ali na rua. Pois é. E outra coisa, os cães que vivem na rua, esses cães abandonados, geralmente eles não são agressivos com seres humanos. Ao contrário, as pessoas agridem esses cães, né? Mas eles não são cães agressivos que vão atacar as pessoas do nada. Entendi. Ali, pela imagem, o que me passou é que esses cães conseguiram escapar de alguma casa. Essa pessoa estava no lugar errado. Coitado, e na estava hora trabalhando. errada. E foi atacada por esses cães. E eu queria perguntar, a raça Rottweiler Pitbull realmente são raças mais agressivas mesmo? São raças que têm um certo indício de agressividade e, independente da raça, qualquer indivíduo canino pode se tornar agressivo. Então, não é uma coisa que seja... Mas a hereditariedade deles já tem essa predominância da agressividade ou não? São cães que foram criados para serem cães de guarda. Então, eles já têm aquele comportamento mais agressivo. Mas nada que não possa ser mudado com um treinamento desde pequeno para aquele cachorro ser um cão de companhia. Vou te dar uns exemplos aqui, ó. Ele pode se tornar, então, um cão dócil? Pode. Se ele for domesticado nesse sentido? Se ele for adestrado da maneira correta. Para você saber, olha, eu só trabalho com cães de companhia. Eu não trabalho com cão para guarda.
Primeiro, porque eu não concordo com o método que as pessoas ensinam o cão a ser um cão de guarda. Eles instigam o cão a se tornar agressivo. E eu acho que cachorro é para ser companhia. É a melhor companhia que você pode ter, é um cachorro. Então, eu já tive clientes Doberman, pastor alemão, Rottweiler, Pitbull, que eu adestrei com a finalidade de ser iguais aos meus cães, cães de companhia, sem serem agressivos. A gente tem até mais outras imagens, queria que você falasse um pouquinho dessa próxima imagem de ataques, né, de cães. Ah, eu lembro desse. E o gato veio. Eu cheguei a ver esse vídeo no YouTube também, de uma criança sendo atacada tipo, sorrateiramente do cantinho, e ele puxou e o gato veio. Você sabe o que acontece nesses casos? O seguinte, o cachorro pode ter tido uma experiência negativa quando era filhote por causa de uma criança. Brincadeiras de crianças com os cães. São bem assim. Puxa a orelha, puxa o rabo. Não tem muita noção, não. Não tem noção. Então, são coisas que o cachorro não gosta muito, não tolera esse tipo de brincadeira. E pode ter ficado traumatizado. Isso na cabeça dele, quando vê uma criança, antes dele ser, vamos dizer, agredido pela criança, que ele interpreta dessa maneira, ele ataca para se defender. Isso chama agressividade por medo. Ele tem medo de ser atacado, ele se defende atacando. Entendi. Então pode ser uma situação... Pode. Nessa hipótese. Uma coisa que é interessante falar que é o seguinte, grávidas que estão lá prestes a receber o neném em casa e tem um cachorro. Como é que a gente prepara esse cachorro para receber a criança? Isso mesmo, porque eu conheço muito cachorro que é ciumento. Ele fica com ciúmes, porque também ele tinha toda a atenção. O ciúme está ligado à hierarquia. O que é isso? O cachorro antes tinha toda a atenção, como você falou. Aí chega o bebê, o que eles fazem? Põe o cachorro para escanteio. Passa a não dar atenção mais para o cachorro. Ai, meu Deus. O cachorro começa a enxergar a criança como um concorrente e uma ameaça. E começa a agir de forma agressiva para quê? Para recuperar a posição que ele tinha na matilha que o outro está tomando dele. Então, a agressividade por dominância se reflete aí também. Os cães, eles têm que ter uma posição dentro de casa. Geralmente, eles têm que ser o último da fila. Agora, se chega uma criança, um recém-nascido, se você não apresenta aquela criança de uma forma positiva para o cachorro, ele vai achar que é um concorrente e vai investir de forma agressiva com a criança. Uma dica para as pessoas, o que é legal? A gente, antes de receber o neném em casa, preparar o cachorro para essa situação, que é colocar choros de criança para o cachorro começar a ouvir a gente na internet. Você encontra sites que tem lá diversos tipos de choro. Porque aquilo vai ser uma situação... que ele não está acostumado, que ele não está acostumado, ele vai se adaptando. Outra coisa, você brincar com o seu cachorro de puxa daqui, puxa dali, fazendo porque a criança vai fazer isso. Ela vai fazer isso. E se você começa a fazer isso de uma forma, puxa daqui, puxa dali, e dá uma recompensa, o cachorro enxerga isso como uma coisa positiva. Entendi, tá? entendi. E outra coisa, um erro mais comum que as pessoas cometem. O bebê está acordado, o cachorro perde a atenção. O bebê vai dormir, eu vou dar atenção para o cachorro. O que o cachorro vai, na cabecinha dele, ele vai pensar o seguinte: eu quero que essa criança durma o dia inteiro para eu ter atenção. Sendo que o certo é dar atenção, dividindo. Junto. O neném está acordado, ganha atenção. O neném foi dormir, para a interação com o cachorro. Uau, é um segundo filho ali, né? É um segundo filho. É o segundo. A gente tem mais um outro vídeo, Humberto, que eu queria que você também falasse um pouquinho sobre esse tipo de comportamento. Nossa Deus. Esse tipo de comportamento realmente... Isso aí eu acho que eu ia ser o moço que estava em cima lá do capô lá. Eu acho que eu ia estar em pé lá. Eu não queria nem estar lá, para te falar a verdade. Misericórdia! Ó, ali a gente vê claramente que é um cachorro desequilibrado. Existe cachorro desequilibrado, então? Existe, é uma coisa comum. E está se tornando uma coisa
bastante comum nos cães que moram em apartamento. Cães tipo a Cici, pequenos, que se tornam agressivos e chegam a morder e para machucar. E isso pode acontecer com qualquer tipo de raça, Humberto? Pode acontecer. O tipo de brincadeira que você faz com o seu cão já incentiva aquele cachorro a se tornar agressivo. Ó, uma brincadeira que é comum, cabo de guerra. Você dá um brinquedo, ele fica puxando. Ele puxa de lá, você puxa de cá e vira uma disputa. E quanto mais você puxa, mais forte ele vai pegar aquele brinquedo, porque ele não quer perder a disputa para você. Se você perde a disputa, você está perdendo a posição na hierarquia e ele está se sentindo o dominante. E vai usar de mordidas para se impor. Eu queria perguntar um caso, uma situação de uma conhecida minha, porque eu vou te ser muito sincera, você falando, eu acredito porque você trabalha, mas Rottweiler, Pitbull são duas raças que eu tenho uma certa resistência, porque eu acho eles cães mais violentos. Eu não acredito muito na docilidade deles assim, não. Mas eu vou te dar um exemplo, ver se você consegue me explicar. Vamos lá. Uma amiga minha que trabalha com cães, com animais, e ela tinha um pitbull. E ele ficava dentro de casa. Convivia ali dentro do lar, morava em apartamento. E tinha um poodle. Conviviam bem, sempre se dando bem, até o dia que ela chegou. E quando ela abriu a porta, a casa estava vermelha, porque ele estraçalhou o poodle. Comeu, matou. E aí? Porque ele tinha um comportamento dócil, apesar da raça dele. O que você entende por isso? Seria, às vezes, um ambiente, por esse tipo de cachorro não é para estar dentro de um apartamento, às vezes pequeno, ou ele com o outro cão? O que você acha que pode ter acontecido? Primeira coisa, os cães eles podem viver em apartamento e não importa o tamanho do espaço. O que importa é você sair com esse cachorro para passear. Os cães eles precisam de passear, porque se ficarem confinados dentro de um espaço, e às vezes até por maior que seja esse espaço, vamos supor uma casa, tem um quintal enorme ali, mas esse cachorro não passeia na rua. Então ele se torna um cachorro estressado. Os cães eles precisam passear para liberar energia, sentir cheiros diferentes. O estímulo da rua para o cachorro é sentir cheiros diferentes que ele não tem dentro de casa. Tá? Certo. Então, assim, sem saber como que era o comportamento desses dois cães, como que eles conviviam, assim, eu não posso te afirmar o que pode ter acontecido nesse caso. E existem, a gente poderia dizer, raças específicas para quem tem criança ou para idosos? Claro. Para crianças, o ideal é que você tenha um cachorro com uma energia compatível, porque crianças são ativas ou hiperativas. Então, vou te dar um exemplo de cães que seriam interessantes para as pessoas terem quando você tem uma criança. Shih Tzu, Bulldog francês, o Lhasa Apso, cães de porte pequeno, para quem mora em apartamento. Quem mora em casa, você pode ter labrador, golden retriever. O labrador, ele meio que come tudo? Não, isso aí... É mito? São comportamentos aprendidos. Mas o pessoal fala, não fala? Olha, ele gosta de pegar tudo? Você sabe o que acontece? Acontece o seguinte, os filhotes, quando eles estão naquela fase de dente nascendo, troca de dente, a criança baba, o cachorro, ele vai lá. A necessidade de ela roer as coisas. O dentinho. As crianças coçam. Né? E a gente passa algum anestésico ali na criança para aliviar aquele incômodo. Nos cães, o que é legal você fazer? Dá uma pedra de gelo para o cachorro morder. Olha! O gelo é anestésico. Então o cachorro, quando ele está querendo roer tudo, é porque aquilo está incomodando. O que você tem que fazer? Dar muitos brinquedos para ele morder, para ele distrair. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.